pessoal, faleceu na última quarta-feira ontem a influenciadora digital Igona Moura. Ela tinha testado positivo há cerca de 10 dias que ela estava na UTI no hospital em São Paulo. E ontem, dia 27 de janeiro, foi confirmado aí o falecimento dela através do Instagram. Pessoal, perdemos a Igona, foi o aviso dado nos stories na rede social. Quem seguia ela lamentou profundamente o que aconteceu, mas também aproveitaram, gente, ali nas redes sociais dela, para lembrar que ela teve vezes que ela fez stories falando que ela estava em festas, que ela estava aglomerando. E aí as pessoas dizendo que nessa pandemia é preciso tomar todos os cuidados para não contrair aí a Covid-19. Outra internauta dizendo que o falecimento dela serviria para mostrar para as pessoas que a aglomeração em festas, para quem gosta de ir a encontros e tudo mais, e quem sofre agora é quem fica. Nossos sentimentos à família foi o recado de um internauta no Twitter, gente, que dizia que ela falava mesmo, né? Eu estou aqui, estou ali em festas. Mas é que o povo, né, gente, isso não é o que a gente deva seguir. Mas é que também os jovens, né, eles gostam de ficar em festas realmente. Mas tem esse problema aí, né? Ela faleceu e aqui eu estou falando que eu, do fundo do meu coração, desejo que a família consiga sair dessa dor no coração que no momento deve estar sentindo aí, que era somente uma jovem, né, gente? Tá aí, gente, meus sentimentos à família dela. Bom, vamos comentar um pouco aqui sobre a entrevista, né? O que a Sônia Lima disse no programa do Geraldo Luiz, numa entrevista, né? A Sônia Lima, que ela fez 2 Playboy, aliás, ela conta que a primeira revista dela, a primeira Playboy, foi em 87. Ela foi vendida para vários países de tanto sucesso que fez. A primeira Playboy dela, inclusive, Silvio Santos ajudou até a negociar o valor. Tudo que ela fazia, ela pedia conselho para Silvio Santos. E ela confidenciava com Wagner Montes, antes não era marido dela. Na época ele era amigo e confidente. Também na época se perguntava, né, na época do show de calouros, que ela ainda não era casada com Wagner Montes, se perguntavam nos bastidores se ela tinha um relacionamento com o Silvio Santos. E o Geraldo Luiz pergunta isso para ela. Ela fala indignada, claro que não. Ela até ouvia ali, né, quando ela fazia o show de calouros ali, esses bochichos ali, né, pelos corredores ali da TV, mas ela nunca teve nada com o Silvio Santos, ela só teve respeito e admiração que ela tinha com o Silvio Santos. Ele era considerado por ela até um pai, porque ele sempre a alertava, ajudava ela na vida pessoal dela, nas coisas que ela precisava de conselhos. E toda vez que a Playboy a convidou, ela perguntava para Silvio Santos. Ele dizia que ela não precisava disso. Mas a Sônia Lima conta que o pai dela havia vendido a casa deles. E ele não estava conseguindo comprar outra casa. Então, o motivo dela ter feito a primeira revista Playboy dela foi que ela queria comprar uma casa para os pais. E o Silvio Santos até disse, quando nessa primeira vez que ela fez a Playboy, ele disse, deixa que eu converso, que eu acerto tudo. Ele que fez, gente, ali a negociação da primeira Playboy de Sônia Lima. Sônia conta que o dinheiro foi muito bom. Ela comprou a casa dos pais, ela comprou um Santana Quantum e fez várias outras coisas com esse dinheiro da primeira revista. Já a segunda revista, ela já era casada com o Wagner Montes. Eles tinham saído de São Paulo, ido para o Rio de Janeiro e lá eles ficaram meio que quebrados. E ela já tinha o primeiro filho, o Diego. O dinheiro havia acabado. E ela acabou fazendo essa segunda revista, que foi um repeteco, né?
e eles precisavam desse dinheiro, porque eles estavam totalmente quebrados. Aí o Wagner Montes chega à tarde em casa, ela fala que alguém havia ligado para ela, tinha convidado ela novamente para fazer esse repeteco, e aí ele fala, né, que eles estavam quebrados, gente. E aí ela resolveu fazer a segunda revista. E foi através, a Sônia conta, que foi através dessa segunda revista que foi o início de tudo que eles têm hoje. Né, que o Wagner Montes começou a partir daí, que eles começaram, né, a colocar a vida em ordem com esse dinheiro, e que daí ele foi trabalhando, foi construindo mais, e é hoje o patrimônio, né, que Wagner Montes e Sônia Lima vai ter para deixar um dia para os filhos. E chega o momento dela contar, né, a doença que realmente Wagner Montes faleceu, né? Ele foi diagnosticado com câncer de rim e ele escondeu essa doença do público durante 9 anos. Ele continuou a trabalhar mesmo nos momentos mais difíceis, pois ele sempre falava que ele não queria que as pessoas soubessem que ele tinha esse câncer no rim, porque ele não queria que as pessoas vissem o programa dele com sentimento de pena. E aí ele chega a tirar um rim, ele se recupera bem da cirurgia, mas como ele era fumante, ele volta a fumar e ele para de tomar o remédio da manutenção por conta própria. Ele volta a fazer depois o programa de TV dele, mas ele não conseguia mais ficar de pé, pois a doença, além de ter afetado o rim, ele ter tirado, afetou também a medula dele. E ele fica bem gordo uma época, porque ele tomava corticoide, gente, em dose cavalar, né, por conta desse câncer do rim. E deu metástase também no pulmão. E depois desse câncer na medula, foram 3 cirurgias. Ela conta que eles ressuscitaram o Wagner Montes durante 4 vezes, mas na 4ª vez ele não voltou mais. E ela achava que ele voltaria. Isso se tornou até assim uma rotina que acontecia dele ir para o hospital e aí tinha aquele agravamento, eles ressuscitavam, eles conseguiram ressuscitar ele, gente, durante 3 vezes, mas na 4ª vez, ela achando que ele ia voltar novamente, mas aí ele se foi. Na última internação de Wagner Montes, ela fala que ela sentiu que ela ia mesmo perdê-lo, porque ele ficou muito debilitado. Aí ela se apega muito com Deus, ela tinha muita fé, mas ela sabia que a qualquer momento ele poderia ir embora e como ele foi embora. Ela diz que ela chegou a ser egoísta, gente, a ponto de falar que ela preferia ver ele naquela cama, dando trabalho para ela, porque dá trabalho, gente, porque dava trabalho. Mas ela preferia ver o Wagner Montes naquela cama do que ter o sentimento de ter que perdê-lo. E ela conta em um momento muito emocionante que quando o Wagner Montes faleceu, ela era muito mais apaixonada por ele do que quando ela se casou com ele. Então, é um momento que até hoje ela mostra o lado da cama que ele dormia, assim, ela chora durante a entrevista. E uma coisa, gente, que me tocou bastante, assim, foi ela dizer que ela, sim, ela casou com um homem perneta, né, porque ele não tinha uma perna, né, ela fala isso. Mas, até hoje, ela nunca encontrou alguém, ela nem quer, ela disse. Alguém, mesmo tendo uma perna que ele não tinha, um homem tão maravilhoso quanto ela tinha o marido dela, Wagner Montes. É um amor, assim, ela diz, além da vida, que ela nunca vai conseguir, gente, assim, se reestruturar dessa perda. Muito legal a entrevista dela, gente.